Olá, boa tarde. A dor de perder um ente querido não tem remédio nem explicação. E ela pode ser ainda maior quando essa pessoa simplesmente desaparece e quem fica para trás não sabe dizer o que aconteceu. O Jornal da Justiça de hoje vai falar de um projeto da Polícia Rodoviária Federal que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas. Esse é um dos destaques que você vai ver agora, mas vamos aos demais. Justiça bloqueia bens dos sócios do Grupo Itapemirim em ação de recuperação judicial. E ainda, o Dia de Tiradentes também é aniversário de Brasília e marca a inauguração da Suprema Corte do país na capital federal. O Supremo Tribunal Federal também começou a funcionar no dia 21 de abril de 1960, com cerca de 50 servidores. A primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo bloqueou bens dos sócios e de várias empresas ligadas ao Grupo Itapemirim. A decisão tem a finalidade de evitar uma eventual dilapidação do patrimônio. A medida veio depois do anúncio de possível venda de uma parte da empresa, o que dificultaria o pagamento aos credores. Ainda segundo o Judiciário, existem movimentações financeiras suspeitas entre as recuperandas e a empresa Itaéria, tendo em vista que tais movimentações envolvem empresas em que o sócio das recuperandas também figura como sócio da compradora. A Justiça considerou ainda a recusa das empresas em fornecer os documentos e informações e, por isso, é preciso a verificação do patrimônio. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. Ele foi acusado de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pelo crime de coação no curso do processo. Pouco antes de começar a sessão, o deputado Daniel Silveira esteve no Supremo para acompanhar o julgamento de forma presencial no plenário, ao lado do também deputado Eduardo Bolsonaro. Os dois foram informados que, de acordo com a resolução 767 de 31 de março de 2022 do Supremo Tribunal Federal, durante as sessões de julgamento presenciais, somente terão acesso ao plenário e às turmas do STF os ministros, os membros do Ministério Público, os servidores e colaboradores indispensáveis ao respectivo funcionamento e os advogados de processos incluídos na pauta do dia. Foi oferecido a eles acompanhar por uma TV do Salão Branco, onde foi montada uma estrutura, mas os dois preferiram voltar ao Congresso. A sessão começou com atraso de quase 1h30, porque o advogado de Daniel Silveira não apresentou comprovante de vacina ou teste de Covid, como estabelecido na Resolução 767 do STF, que cuida de medidas de combate à doença. Na oportunidade, foi interditada o seu ingresso no prédio do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, foi disponibilizado à Sua Excelência um link para que fizesse a sustentação por videoconferência, porque o eminente advogado também não aceitou. Por fim, já agora, 3h da tarde, 24 minutos, o advogado aceitou submeter-se ao teste da Covid. Realizado o teste, o resultado foi negativo. Em seguida, o presidente Luiz Fux rejeitou o pedido de suspeição de 9 ministros, feito pela defesa do parlamentar. Na sequência, houve a leitura do relatório da ação penal pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Depois, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, apresentou manifestação sobre o caso. Ela considerou como graves as condutas praticadas, destoando do regime democrático de direito por incitar a violência. Mais grave ainda é quando condutas como essas são perpetradas por representantes do povo e veiculadas em rede mundial de computadores, em perfil de agente político que contava à época dos fatos com mais de 100 mil seguidores, dado extraído do interrogatório do acusado. Na tribuna, o advogado de Daniel Silveira rebateu todos os argumentos da PGR, afirmou que não houve crime
e pediu a absolvição do deputado. Para finalizar, eu gostaria de pedir que o requerido Daniel Lúcio da Silveira seja absolvido de todas as acusações que foram feitas subjetivamente pela Procuradoria-Geral e que seja também restituída a fiança paga em 29 de junho de 2021. O relator Alexandre de Moraes votou pela condenação de Daniel Silveira pelo crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer poder da União ou dos Estados e também pelo crime de coação no curso do processo. Moraes votou para que ele cumpra pena de 8 anos e 9 meses de prisão, com início em regime fechado, ao pagamento de 35 dias multa, sendo cada uma no valor de 5 salários mínimos em razão da condenação do crime de coação, a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos, o que o tornaria inelegível pelo período de cumprimento da pena. No voto, o relator lembrou que o parlamentar teria defendido o retorno do AI-5 e tentou levar ao povo uma mensagem falsa de que há fraudes na justiça eleitoral. Ainda apontou que sem o Estado de Direito não existe democracia. As graves ameaças feitas pelo réu consistiram em severas tentativas também de intimidação dos membros dessa Suprema Corte, buscando a restrição do exercício do Poder Judiciário. E sabemos, sem um Poder Judiciário independente, sem um Poder Judiciário autônomo, não existe Estado de Direito. E sem Estado de Direito, não existe democracia. O ministro Nunes Marques, revisor, divergiu do relator e rejeitou a denúncia, apesar de considerar as falas de Daniel Silveira como duras e absurdas. As expressões citadas pelo Ministério Público Federal como de autoria do denunciado, consideradas grave ameaça, pretendeu hostilizar o Poder Judiciário, jogar um ministro dentro da lixeira, retirar o ministro na base da porrada. Nada mais são do que ilações, conjecturas inverossímeis, sem eficiência e credibilidade, incapazes, portanto, de intimidar quem quer que seja, não passando de bravatas. O plenário, por maioria, acompanhou o relator e decidiu pela condenação de Daniel Silveira. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a validade de autos de infração lavrados contra um fazendeiro de Mato Grosso. Ele descumpriu normas de segurança, saúde e higiene do trabalho. Conforme o colegiado, por ser tomador de serviços, o fazendeiro tem de responder pelas irregularidades trabalhistas detectadas pela fiscalização. O fazendeiro foi incluído no cadastro de empregadores que mantinham pessoas em condições análogas às de escravidão, depois que uma fiscalização constatou que 4 trabalhadores rurais, contratados para a catação de raiz, viviam em um barraco de lona, expostos à chuva e ao frio. Ao todo, foram lavrados 19 autos de infração. Segundo os fiscais, o fazendeiro havia firmado um contrato de prestação de serviços com um dos empregados, que era analfabeto, e atribuía a ele a alimentação e despesas trabalhistas e previdenciárias dos demais trabalhadores. O juízo de primeiro grau determinou a retirada do nome do fazendeiro do cadastro do trabalho escravo, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, depois que as irregularidades foram sanadas e as multas pagas, mas julgou improcedente os pedidos de declaração de nulidade dos autos. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região no Mato Grosso acolheu o argumento do fazendeiro de que a relação estabelecida se caracterizava como contrato de empreitada. O TRT considerou que o responsável pelas irregularidades era o contratante dos trabalhadores e não o fazendeiro. A União recorreu e o relator do recurso de revista na 7ª turma do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, afirmou tratar-se de um contrato de terceirização de mão de obra, uma vez que o fazendeiro era tomador de serviços. A despeito da celeuma em torno da regularidade da contratação, certo é que se evidenciou a contratação de empregados por pessoa física interposta para elaborarem atividades de prestação de serviços capatazes de raiz. Extrai-se, portanto, do quadro fático que os termos do aludido contrato não delineiam a execução de obra certa, evidenciando verdadeira prestação de serviços.
Ainda segundo o ministro, havendo terceirização de serviços, a responsabilidade do fazendeiro pelas sanções administrativas ainda subsiste. O relator ressaltou que a Lei 5.889, de 1973, conhecida como Lei do Trabalho Rural, estende a todos os trabalhadores rurais, independentemente da existência de vínculo de emprego, as garantias previstas na legislação. Portanto, por se tratar de relação de trabalho rural, nos termos dos dispositivos referidos, cabia ao autor contratante, tomador do serviço de trabalhadores rurais, e não só ao empregador direto velar pela observância das normas de saúde, segurança e higiene do trabalho, regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e que ensejaram a lavratura dos autos de infração em análise. Após decisão unânime dos ministros da 7ª turma, o fazendeiro entrou com embargos declaratórios. No próximo bloco, você vai conhecer o sistema da Polícia Rodoviária Federal que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas. Daqui a pouquinho, não saia daí, voltamos já. Falar da TV Justiça é falar com muita felicidade sobre um veículo que leva conhecimento jurídico para toda a população brasileira, com linguagem fácil e acessível. A TV Justiça também cumpre um papel super importante, suscitando debates dentro da academia jurídica, com os mais diversos atores que constroem a justiça em nosso país. O aniversário da TV Justiça é, na verdade, um grande presente para o nosso país, para a sociedade brasileira, para todos nós. Um projeto da Polícia Rodoviária Federal tenta ajudar a acabar com o sofrimento de milhares de pessoas que procuram por um ente querido. É o Sinal Desaparecidos. Veja como funciona o sistema. Para uns, rostos estampados em boletos de serviços públicos. Para outros, saudades de um ente querido que sumiu. No ano passado, o Brasil registrou quase 63 mil pessoas desaparecidas, uma média de 170 casos por dia. Em caso de desaparecimento, a Polícia Civil recomenda que um boletim de ocorrência seja registrado imediatamente, de preferência com a foto da pessoa que sumiu. As primeiras horas, inclusive, são essenciais no processo de localização. Pensando nisso, a Polícia Rodoviária Federal lançou o sistema Sinal Desaparecidos, uma ferramenta para ajudar a encontrar pessoas o mais rápido possível. Após o registro no site da PRF, policiais em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento são imediatamente comunicados. O serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Além do site, a ocorrência também pode ser feita pelo telefone 191. O registro na página do Sinal Desaparecidos não substitui o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Bom, e para saber um pouco mais desse projeto que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas, a repórter Evne Araújo conversou com a chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, Silmara Miranda. Vamos acompanhar a entrevista. Estamos com Silmara Miranda, chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Silmara, conta pra gente como é, o Sinal Desaparecidos. O que é essa plataforma? O Sinal Desaparecidos foi desenvolvido pela nossa direção de tecnologia para facilitar o registro de pessoas desaparecidas. Na verdade, o anuário anual de segurança pública registrou somente no ano passado 62 mil pessoas desaparecidas no Brasil. Então, de fato, esse é um problema social e olhando para as famílias que sentem dor, os diversos prejuízos que elas sentem com uma pessoa ou da família, ou um amigo desaparecido, a PRF desenvolveu o Sinal Desaparecidos para que a pessoa possa registrar de imediato o desaparecimento de uma pessoa, tendo em vista que as primeiras horas desse desaparecimento são cruciais
para que o desfecho dessa história seja favorável. O que motivou a Polícia Rodoviária Federal a lançar, né, um sistema como esse, que é tão importante justamente para que se possa agir nesses primeiros momentos do desaparecimento? O objetivo do sinal desaparecidos, de fato, é trazer uma maior agilidade nessa busca. Assim que a pessoa faz o registro no nosso sistema desaparecidos.prf.gov.br, policiais em um raio de 500 quilômetros são notificados desse desaparecimento e já começam as buscas. Qualquer pessoa pode acessar, é necessário um boletim de ocorrência? Como funciona, né, para que as pessoas façam o seu registro? O cidadão pode acessar o site Desaparecidos e fazer o registro colocando diversos dados da circunstância do desaparecimento, né, dados da pessoa, enfim, toda a informação que for ajudar nessas buscas. Além disso, quem não tiver acesso à internet também pode ligar no número 191, que é o número da Polícia Rodoviária Federal. Mas é importante ressaltar que esse sistema, ele não substitui o boletim de ocorrência registrado na Polícia Judiciária. Esse é um sistema que a PRF desenvolveu para trazer uma maior agilidade na busca das pessoas desaparecidas. Mas é imprescindível que as pessoas façam o registro na Polícia Judiciária também. As primeiras horas, como você comentou, são cruciais, né, para encontrar um desaparecido. Como os agentes da Polícia Rodoviária Federal estão preparados para notar, né, para notar que algo de errado está acontecendo e que ele pode, ali naquele posto, passando por aquele carro, numa rodovia, pode ter uma pessoa desaparecida? Todos os nossos policiais, eles possuem um sistema no telefone celular. Então, quando a pessoa busca pela placa, pelo nome, esse registro vai estar na palma da mão de cada policial, que ele vai poder buscar todas as informações, inclusive de veículo que as pessoas podem registrar no momento no sinal desaparecidos. E aí os policiais, eles recebem na palma da mão, no sistema instalado em cada telefone celular, o sinal de que aquela pessoa está desaparecida. Silmara Miranda, chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça e por todas as informações. Eu que agradeço, é de extrema importância a gente divulgar esse sinal desaparecidos, porque é uma forma de ajudar muitas famílias que sentem uma dor imensa com um fato que ocorre dentro da família ou com amigos. É importante destacar também que a comunicação de um fato que não é verídico a uma autoridade policial é crime. Então, vamos levar com seriedade para que isso possa ajudar o maior número de pessoas. Veja a seguir, Ministério Público de Goiás investiga anúncio de sorteio de armas nas redes sociais. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Gostaria de dar os parabéns pelos 20 anos da TV Justiça e registrar a minha admiração pelo papel importante deste órgão de comunicação perante ao Judiciário e à sociedade. Vida longa à TV Justiça. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia suspendeu o sorteio de uma arma nas redes sociais. A decisão veio depois de um encontro entre organizadores da rifa e agentes do Ministério Público do Estado, que instaurou um procedimento extrajudicial para apurar o caso. No sorteio, o ganhador poderia escolher entre receber a pistola ou R$5.000. Segundo a Guarda Municipal, o dinheiro arrecadado no sorteio seria usado para custear obras da base da corporação em Goiânia. Os participantes que compraram a rifa vão ser informados sobre a devolução do valor pago. Em São Paulo, o Ministério Público pediu à Prefeitura da capital um cronograma para os desfiles de blocos de rua neste ano. Cerca de 95% das agremiações desistiram de desfilar hoje. Uma nova data será marcada. A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da capital pediu que a Prefeitura apresente em até 15 dias um cronograma de reuniões com os blocos para definir quando serão os desfiles.
Agora vamos mudar de assunto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está mudando o sistema de telefonia fixa dos foros do Estado. A modernização das linhas telefônicas tem resultado em maior qualidade e menor custo para os cofres do Poder Judiciário. A partir de agora, cada foro terá apenas um número e o call center do Judiciário também poderá realizar o encaminhamento ao foro ou setor solicitado. Uma outra novidade também do sistema é a integração com o call center aqui do Poder Judiciário. O call center é um projeto da nossa direção de logística que busca também ter um atendimento centralizado, padronizado aqui na comarca de Porto Alegre, atendendo todo o interior do estado. Então, hoje o cidadão, por exemplo, pode ligar aqui em Porto Alegre e a sua chamada ser transferida para uma das comarcas ou obter informações de acesso aos serviços que presta o Poder Judiciário. Então, é um canal aberto de informações ao cidadão. Conforme o diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJRS, Antônio Braz, o objetivo foi buscar uma qualificação com gestão centralizada das contas e tarifas, reduzindo praticamente todas as taxas de instalação. Neste momento, nós estamos indo para uma fase externa, na qual nós estamos colocando uma tecnologia digital mais nova e também isso reflete ao cidadão na centralização dos números. Então, cada comarca passará a ter um número referencial e esse número será o número de distribuição das chamadas internamente. Até então, nós tínhamos linhas analógicas semelhantes às que existem nas nossas casas. Então, com contas separadas, com custo maior de instalação. Então, o sistema passa por uma modernização também na parte de custos, na parte administrativa, o que traz uma redução de custos ao Poder Judiciário e uma tecnologia mais moderna de prestação de serviços ao cidadão. Esta é a segunda evolução da telefonia no TJRS. Anteriormente, já havia sido instalado o sistema VoIP, que elimina os custos de ligações entre as comarcas. Nestes casos, a ligação é realizada por dentro da rede de informática. Essa é uma segunda fase do nosso projeto de modernização do nosso sistema de telefonia. A primeira fase ela remonta aos anos de 2018 e 2019, onde através de licitação foi feita a integração das comarcas. Então as ligações entre as comarcas e os prédios de Porto Alegre passaram a ser ligações internas, sem custo ao Poder Judiciário. Então essa fase do projeto foi uma fase mais interna. A empresa vencedora da licitação foi a Vivo e as novas linhas já estão operando em todo o Rio Grande do Sul. Os números atuais ainda estão em vigência e serão desligados a partir do dia 14 de abril. A lista completa com os novos números pode ser acessada pelo site do TJRS ou no QR Code que aparece aqui na tela. As comarcas não elencadas na relação não terão os seus números alterados e seguirão funcionando normalmente. O nosso número de ligações é um número significativo, supera 150 mil ligações por mês e o cidadão busca as mais diversas informações. A grande parte das informações são onde achar alguma outra informação sobre o seu processo, também o andamento de processo, sempre é uma demanda muito corriqueira de receber no call center. Neste feriado de 21 de abril, há muito a comemorar. Além do dia de Tiradentes, hoje é aniversário de Brasília e a data marca ainda a inauguração das instalações do Supremo Tribunal Federal. 21 de abril de 1960, feriado de Tiradentes, Juscelino realiza o que era o sonho de muitos, uma nova capital para o país. Juscelino executou o plano de interiorização do centro do poder do país e trouxe a capital para o Planalto Central. O traçado do plano piloto foi escolhido por um concurso público, vencido pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Tudo aqui foi planejado, desde a distribuição das quadras até a localização da Praça dos Poderes. Essa praça foi concebida de tal forma que cada um dos palácios tem a sua individualidade, as suas características específicas, mas eles também formam um conjunto harmônico, uma unidade, tanto por conta da sua disposição equilibrada na praça, como por meio de uma linguagem que é similar, de forma que temos edifícios bastante leves que pousam no terreno
buscando sugerir, então, um espaço de caráter aberto, de caráter democrático, em que os poderes estivessem, então, em harmonia, em equilíbrio e também acessíveis à população. A transferência dos poderes para um lugar ainda em construção carregava muita expectativa, mas também encontrou resistência de algumas pessoas que não queriam sair do Rio de Janeiro. A instalação do Supremo Tribunal Federal também não foi diferente. Alguns ministros e servidores não aceitaram a ideia inicialmente, mas perceberam que a mudança para uma nova capital poderia trazer muitos benefícios. Porque agora você tem uma capital que está numa posição mais protegida e um pouco afastada da grande massa da população. Então ali as esferas de poder, né, tanto do executivo, legislativo, judiciário, elas passam a ter um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, em relação às decisões que ele vem a tomar. O Supremo Tribunal Federal também começou a funcionar no dia 21 de abril de 1960, com cerca de 50 servidores. Em meio ao alvoroço de inauguração, às 9h30 da manhã, os ministros realizaram, ainda de forma improvisada, a primeira sessão de julgamento na nova capital do país. Diversas autoridades, entre civis e militares, participaram da primeira sessão na Corte Suprema. Esse novo horizonte que se descortinava em Brasília era realmente muito inspirador, né, para as decisões, para a atuação dessa instituição. Logicamente, havia ainda muita coisa por se terminar, né, na estrutura física do prédio, mas estava já ali assumindo, juntamente com o Executivo e o Legislativo, o Supremo já estava presente, já estava atuando, né, no seu primeiro dia na inauguração da capital. Em 1987, Brasília se tornou patrimônio histórico e cultural da humanidade e, em 2008, escolhida a capital americana da cultura, título reconhecido pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. O prédio do Supremo faz parte desse conjunto arquitetônico e urbanístico que tanto orgulha a capital. Parabéns, Brasília! Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.